Olá, boa tarde. Você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. O professor falhou hoje de manhã. Acontece que o professor já está mais para lá do que para cá e tinha uma consulta programada, então não deu. Bem, mas vamos aos fatos, e são cruéis os fatos. O lutador de boxe, um dos nossos maiores expoentes do boxe, Acelino Popó Freitas, teve a pena máxima decretada. Razão, motivo, falou mal do governo Bolsonaro. Popó será executado em poucos dias. Em setembro, também choramos o cancelamento do CPF do jornalista Arnaldo Jabor. Ele foi executado pelo regime Bolsonaro, também por falar mal do regime. Bem, o professor Belém foi fazer uma consulta, eu acho que ele foi ao psiquiatra porque ele está lelé da cuca, a menos que essas coisas aconteceram e ninguém falou nada. Não, eu não estou lelé da cuca e isso não aconteceu. Não aconteceu aqui, pacato cidadão, mas sim acontecido no Irã direto. Dia desses, o Irã executou um lutador famoso lá, Navid Afkari. Ele foi executado. E em setembro havia também executado o jornalista, famoso jornalista Ruhollah Zhan. Pois é, bem, por que nos impactaria o fato do governo Bolsonaro mandar executarem Acelino Popó Freitas? E não nos surpreende que no Irã um dissidente do regime seja pendurado na ponta de uma corda, porque isso não é divulgado com os devidos pesos e contrapesos. A mídia não faz questão de mostrar as atrocidades que acontecem no Irã. O Irã não precisa, a rigor, cumprir leis internacionais. Ele está protegido pelo silêncio da grande mídia, que não faz caso algum do que lá acontece. Mas imaginaram se por aqui Bolsonaro mandasse matar, não Acelino Popó Freitas, claro que não, nem o jornalista Arnaldo Jabor, mas o pobre do cãozinho Caramelo, por exemplo. Ele já estaria destituído do cargo e atrás das grades, certamente. Por que então vivemos num mundo de dois pesos e duas medidas? Porque o Irã pode tudo e ninguém fica chocado, e nós, ou melhor, nem vamos falar de nós, não gosto de falar da política nacional. Donald Trump, por exemplo, não pode sequer mandar construir um muro para defender as suas fronteiras. Bem, mas o propósito deste vídeo é alertar os israelenses que vivem aqui no Brasil, certamente podem, de algum modo, transmitir o que nós pensamos hoje sobre Israel aos seus patrícios lá do Oriente Médio. Israel está vivendo uma espécie de hipnose governamental. Primeiro porque acostumou-se rapidamente aos ditames da grande mídia, lá no pequeno país do Oriente Médio, que incensou Joe Biden sem se preocupar com a forma em que Biden foi declarado vencedor. Benjamin Netanyahu foi um dos primeiros chefes de Estado a parabenizar o candidato norte-americano, o candidato democrata. Depois de ter recebido de Donald Trump a melhor das companhias políticas. Donald Trump foi aquele que alinhavou, costurou, cerzeu, enfim, passou, engomou todo o processo de paz com vários países árabes, que hoje, por exemplo, inclui também o Marrocos. E parece que não foi o suficiente. Israel simplesmente virou-lhe as costas na primeira oportunidade. Só que agora Israel está chorando uma ameaça, chorando por uma ameaça que se torna cada vez maior
vinda do Irã. O Irã, como não segue legislação internacional nenhuma, o Irã, como não é obrigado a dar satisfações à comunidade internacional, que teve por parte da ONU o benefício de ver a barreira sobre armas levantadas, está se armando, refazendo ou modernizando o seu arsenal, tem ameaçado cada vez mais Israel em um tom sempre mais duro. Bem, acontece que Israel está de boa com a possibilidade de ver Joe Biden, no dia 6 de janeiro de 21, ser eleito oficialmente presidente, declarado presidente oficialmente dos Estados Unidos. Está de boa. Acontece que a subida de Biden ao poder, se acontecer, levará junto, ou melhor, levará primeiro ou na frente Barack Obama, que foi quem deu todo o poder possível ao Irã construir a sua bomba atômica. E aí, como fica? Israel acredita que a política de Biden será, sim, a mesma que tem acontecido nos últimos anos nos Estados Unidos, exceto alguns de Obama. Dar prioridade a Israel e também continuidade ao acordo de paz costurado por Donald Trump. Mas não será assim, porque muito parecido com uma possível ou futura administração de Biden nos Estados Unidos é o Canadá de hoje. Vejam essa notícia, por exemplo. O Jerusalém Post, que esquerdou de vez, deu a chorosa notícia hoje dizendo que o Canadá defendeu sua mudança em seu histórico padrão de votação pró-Israel na Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da qual deu um voto sim, pelo segundo ano consecutivo, à resolução anual em favor do povo palestino, do direito do povo palestino à autodeterminação. Antes de 2019, o Canadá havia se juntado a um pequeno número de países na rejeição à proposta da Assembleia Geral da ONU para aprovou, melhor dizendo, na quarta-feira, em Nova York, uma votação de 168 votos sim contra 5 não, em comparação com 167 sim e 5 não do ano passado. Bem, isso quer dizer o seguinte, que Israel, que virou as costas para Donald Trump, é tão Trump no cenário internacional quanto Trump no cenário nacional. Bem, é preciso dizer o seguinte, no cenário nacional a grande mídia odeia Trump, as famílias ricas da América não gostam de Trump, os artistas detestam Donald Trump, por aí vai. Israel, no cenário internacional, tem só 5 amigos. Acreditem, 5 amigos. Acabou de perder há 2 anos já, perde um amigo chamado Canadá. Ninguém quer saber de Israel. Agora, um detalhe. Em relação ao povo palestino, o problema é o seguinte. Quando os palestinos tiverem a sua, digamos assim, o direito a um Estado próprio, que virá com a chegada de Biden ao poder, se acontecer, repito, quem mandará naquele reduto dentro de Israel será o Irã, que já tem sob controle grupos como o Hamas, por exemplo, sem falar, claro, na autoridade palestina. Pois é, Israel está sofrendo na própria pele o que Donald Trump vem sofrendo lá nos Estados Unidos. Uma tremenda perseguição. Só que Israel, ao invés de se dar conta de que, por ter só 5 amigos, ela está automaticamente separada deste grande clube de nações, quer ser amiguinha. Quer ser amiguinha dos globalistas que estão promovendo a sua ruína. Pois é, não é possível não imaginar que Israel chorará amargamente daqui a pouco quando perceber que virou as costas para um grande amigo,
o único poderoso amigo que de fato tinha. Porque, claro, existem judeus poderosos no mundo, como, por exemplo, George Soros, Kissinger, os Rothschild, mas esses são tão bons para Israel quanto foram, por exemplo, Anás e Caifás, que mandaram crucificar o Filho de Deus. E por conta disso, Israel ficou espalhada pelo mundo por 2000 anos. Ou alguém esqueceu essa parte da história? Pobre Israel, que não aprende nunca a lição de casa. Amanhã depois terá que resolver sozinha um problema chamado Irã. Isso se não for tarde demais. Ou então terá de resolvê-lo, como diz a Bíblia, através do sobrenatural, do poder de Deus, claro. Mas este, meus amigos, também diz a Bíblia, só virá no finalzinho, depois que Israel chorar amargamente e reconhecer que aquele que foi crucificado era o verdadeiro Messias. Estamos vivendo tempos inimaginavelmente bíblicos. Mas isso também não pode ser dito com muita ênfase, claro. É para poucos. Até depois.